sabia que a ideia utilizada pelos vilões de Trolls e vários detalhes do filme realmente aconteceram na vida real? Infelizmente, se você ainda não assistiu Trolls, tenho que te contar que você vai ouvir alguns spoilers agora, mas sem muitos detalhes do filme. A trama gira em torno de localizar o irmão do tronco chamado Floyd, que foi sequestrado por uma dupla de irmãos, Velvet e Vanir, que absorvem os poderes dos Trolls para poderem cantar, já que eles têm vozes horríveis. Claro que no mundo real roubar vozes é impossível, mas fingir que canta é possível e bem comum. Isso já aconteceu com artistas famosos, e muita gente foi absurdamente enganada. Esse foi o caso da dupla alemã Milli e Vanilli, no final dos anos 80, que na verdade só apareciam no palco e dançavam enquanto cantores ficavam atrás das cortinas cantando pra eles. Os caras fingiram tão bem que até ganharam um Grammy fazendo isso. Até que a farsa foi descoberta por meio de um show, quando o som simplesmente falhou e a dupla saiu correndo de cima do palco. Agora me diz se isso não é quase a mesma coisa que acontece no filme, porque foi exatamente isso que os roteiristas pensaram quando criaram a história de Trolls 3. E eu vou te contar, ficou muito bom. Esse é só um dos incríveis detalhes e referências que estão escondidos nesse filme. Então pega a pipoca e ativa seu modo musical, que tá começando mais um Team Videos. Como falamos, os vilões do filme são a dupla de irmãos Velvet e Vanir. Eles são ídolos na cidade de Mount Radius e são admirados por praticamente todos. Segundo o diretor do filme, a inspiração para criar os personagens foram as divas da música dos anos 90. Além da história que a gente acabou de citar que pode ter servido de inspiração, as roupas usadas pela dupla maligna de irmãos também é daquela época musical. As pessoas costumavam usar cabelos extravagantes e modelos de roupas bem chamativos e brilhosos, assim como os vilões do filme. Se bem que tem vários cantores da atualidade que usam essa moda musical mais vintage, não é mesmo, Lady Gaga? Um dos pequenos destaques do filme com certeza é o pequeno Tiny Diamante, que rouba a cena quando tá presente. E quando ele tá dirigindo o veículo do John Dorie, irmão do tronco, Dorie fala que Tiny tá liberado para apertar o botão que ele na verdade já tava louco de vontade de apertar. Nesse momento, o veículo parece entrar em uma outra dimensão, onde a animação do filme e dos personagens muda completamente, se tornando quase psicodélica. Essa é uma referência a alguns clipes antigos de grandes bandas que usaram esses recursos para apresentar suas músicas ao público. E quando falo antigo, é antigo mesmo, tipo os Beatles, a banda que mais vendeu discos na história. E eles têm alguns clipes assim, e até um filme chamado Yellow Submarine, uma animação de 1h30 feita no mesmo estilo de animação psicodélica que vemos em Trolls 3 nessa cena. Oh hey Tiny, you see that button right there? Oh, you mean the button that's taking every fiber of my being not to press? Press it. Oh! Sabe o que é mais legal? Nesse filme dos Beatles, é cantada uma música chamada Lucy in the Sky with Diamonds, ou Lucy no Céu com Diamantes, e ela é uma música categorizada como rock psicodélico, e seu título combina com um dos principais personagens de Trolls 3, o pequeno Tiny Diamante, que é filho do Guy Diamante. Em outras palavras, o termo diamante está presente em todos os aspectos nesse momento mais zoado de Trolls, que é essa dimensão onde todos ficam literalmente viajando. Essa agora é uma curiosidade muito interessante. Se você já assistiu algum dos filmes de Trolls, sabe que a franquia tem uma pegada bastante musical. E se pelo menos viu o trailer do terceiro filme da franquia, viu que é uma pegada ligada às super famosas boy bands que fizeram bastante sucesso, principalmente entre o final dos anos 90 e nos anos 2000. Muito antes da existência do BTS. E a Brozone, banda dos Irmãos do Tronco, da qual ele fazia parte, é exatamente a essência da referência a essas boy bands do passado. O interessante é que Justin Timberlake, o ator que originalmente dá a voz ao personagem, faz exatamente a mesma coisa, já que ele mesmo saiu da sua boy band NSYNC,
uma das mais famosas do mundo, e foi seguir sua carreira solo assim como os irmãos do tronco fizeram com ele. Essa foi uma coincidência muito legal. Give it up for Rosa! Quando os irmãos do tronco o abandonam, o seu último irmão, antes de ir embora, fala pra ele que o que eles estavam passando era falta de sync e que agora eles só teriam um caminho a seguir, o da estrada. O sync que ele se refere é o aceno à banda que a gente comentou, a boy band mais famosa do mundo dos anos 2000 e que acabou se desfazendo. I quit. Branch, we're out of sync. We've gone from boys to men and now there's only one direction for us to go, the back streets. Bye. See you later. Outro detalhe legal do filme que pouca gente sabe ou percebeu é que o design físico da dupla de vilões Velvet e Venir é inspirado na famosa boneca Betty Spaghetti. Os seus braços e pernas finos e maleáveis são simplesmente idênticos aos modelos da boneca pré-adolescente e suas amigas, que fez muito sucesso ao final dos anos 90 e início dos anos 2000, assim como as boy bands que inspiraram o filme. A cidade de Mount Radius é claramente uma inspiração da cidade de Las Vegas, conhecida como a cidade que nunca dorme, onde os maiores eventos e shows acontecem e as luzes sempre estão brilhando. O lugar perfeito para quem quer ter fãs, que é exatamente o que motiva a Velvet e o Venir a fazerem suas maldades contra os pequenos trolls, os prendendo em garrafas de vidro e roubando seus poderes. A cena em que Tronco pula do veículo para tentar uma manobra arriscada, preso pela cintura com só uma corda, é inspirada na icônica cena do primeiro filme de Missão Impossível, que é um outro artefato valioso do final dos anos 90, assim como as boy bands, que inspiraram a história e o enredo do filme. Entre as coisas que Velvet e Venir têm em sua mansão, além de trolls presos para roubar seus poderes, temos uma referência a uma das maiores obras de artes de todos os tempos. Vemos uma versão esverdeada e usando uma corrente de ouro da parte de cima da estátua de Davi de Michelangelo, que está na galeria da Academia de Belas Artes de Florença, na Itália, e é reconhecida como provavelmente a escultura mais bela que existe no mundo. Claro que a versão do filme, além de não mostrar o corpo inteiro da estátua, também deixou o Davi mais estiloso e com cara de rapper. Apesar da Brozone ser inspirada nas boys bands dos anos 90 e 2000, a verdade é que a ideia de uma banda feita só de pessoas da mesma família é mais antiga do que se imagina, e essa é a real raiz da inspiração para as bandas de irmãos. Apesar de existirem alguns exemplos de bandas de irmãos que fizeram grande sucesso, como os Hanson nos anos 90 e os Jonas Brothers nos anos 2000 a 2010, o grupo com mais destaque nesse sentido, sem dúvidas, foi o Jackson 5. Era composto por 5 irmãos e, como o próprio nome diz, foi o berço musical de Michael Jackson, o eterno rei do pop, que sempre teve uma voz primorosa e uma performance de palco sensacional. E o Moonwalk tá aí pra provar. Quem sabe em um próximo filme a gente não vê o Tronco ganhando ainda mais destaque com uma performance musical mais sua. Mas apesar do maior grupo ter sido os Jackson 5, é exatamente uma das músicas mais famosas de um dos grupos de irmãos de maior sucesso dos anos 80 que foi utilizado em um dos trechos do filme, os Bee Gees. Quando Dory e Spruce se apresentam em um espaço para relembrar os velhos tempos, Tronco se junta a eles formando um trio de irmãos, exatamente como os Bee Gees eram, e cantam um medley com trechos de várias músicas e uma delas exatamente Staying Alive, do trio de irmãos. Excelente referência. Um dos irmãos de Tronco que se junta a eles primeiro é Spruce, que era conhecido por ter um tanquinho super sarado, mas depois que ele se separou da banda e todos abandonaram o pequeno ainda bebê, ele se mudou para uma cidade na beira-mar e sua aparência mudou brutalmente depois de tantos anos. Essa é uma clara referência a dezenas de atores e cantores de enorme sucesso que ganharam bastante peso depois do seu auge na fama, como foi o caso de Russell Crowe e Brendan Fraser, dois ícones de beleza e estética feminina nos anos 2000.
mas que hoje estão bem diferentes. Essas foram as 13 referências e detalhes que a gente encontrou para te mostrar que estão em Trolls 3. E fala a verdade, esse filme ficou bem legal. E como a gente sabe que você quer continuar se divertindo, a gente separou mais 2 vídeos para você curtir agora. Só uma dica, esse da direita aí é o meu favorito.